Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem algumas notícias importantes para passar para vocês aqui. Mercado da bola, muita coisa aí acontecendo, mas o mais importante da gente trazer agora é a situação do Jorginho. O nosso companheiro de YouTube, o nosso amigo Guilherme Flazoeiro, estava lá no estádio ontem e ele gravou no campo com o José Boto. E o José Boto, ele deu detalhes aí sobre a situação aí do Jorginho. É importante a gente trazer aqui a declaração, inclusive, do José Boto, e também, né, que o dirigente ficou aí admirado com tudo que aconteceu com relação à torcida lá em São Luís do Maranhão. Olha só, ele falou o seguinte: se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que há tempo do Mundial, tá? Ele ainda falou o seguinte: não sabia, né, no caso, o Felipe, no caso, falou o seguinte: não sabia dessa notícia de chegar antes do Mundial. Falo com o Boto todos os dias e não me falou disso. Jorginho é jogador. Ele falou na entrevista lá. Ele falou, tá? Jorginho é jogador do Arsenal, não posso falar sobre jogadores que não são do Flamengo. Grande jogador, grande respeito por ele. Bom que o Flamengo esteja olhando para esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento não sei não. Então o Felipe Luiz, dando ali, não vou dizer uma despistada, mas fugiu um pouco do assunto com relação ali ao Jorginho, né? Mesmo com o Boto dizendo que se vier mesmo vai ser antes do Mundial, logo após o fim da temporada europeia. É quando eu acho também que deve vir. Olha, a gente viu muita gente comentando a questão aí do Jorge Jesus, né, que a bola de Portugal confirmou que ele foi demitido, né? E aí muita gente querendo saber, será que ele vem para a seleção brasileira? Será que o Jorge Jesus será confirmado na seleção brasileira? Olha, gente, tem essa questão aí deles estarem esperando pelo Ancelotti, né, pelo Carlo Ancelotti, mas o Jorge Jesus também é um desejo antigo aí da CBF, e surgiu o nome do Abel Ferreira. O Abel já falou que só trocaria o Palmeiras pela seleção de Portugal, que não trocaria aí pela seleção brasileira. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Sobre o que eu estava falando, olha só, a questão do José Boto, né, diretor de futebol do Flamengo, ele está muito, mas muito impressionado com a força da nação rubro-negra. Não cansa de elogiar nos bastidores a recepção calorosa que a torcida fez em São Luís do Maranhão, mas o Felipe Luiz, ele reclamou da questão da logística. E aí eu conversei, óbvio, com algumas pessoas para entender o que estava acontecendo e o que pode ter incomodado tanto o Felipe na questão o Flamengo realmente chegou na madrugada, 2 e tanto da manhã, lá no hotel em São Luís. E eu perguntei o que incomodou tanto ele, foi a questão dos jogadores dormirem menos e tudo mais. E aí, o que me passaram é que teve torcedor invadindo a área da imprensa no hotel, teve torcedor atrapalhando o trabalho. Mas aí, cara, é o torcedor, ele quer participar. O Flamengo não é sempre que o Flamengo vai ali, é raro o Flamengo ir ali. Então o torcedor é apaixonado pelo Flamengo. E a questão é que não foi muito... tudo foi definido faltando 7 dias para o jogo. E a logística fez o que era possível. Então eu acho que a culpa nesse caso nem foi da logística, viu, gente? A culpa foi muito mais da organização lá do evento, que tinha que prever que a torcida ia ficar alucinada, que a torcida poderia invadir o campo, que a torcida poderia invadir a área da zona mista, que nem teve zona mista. A gente mandou repórter e não tinha como ter entrevista porque não tinha zona mista, por causa que a torcida estava ali no meio do local onde aconteceria a entrevista com a imprensa. Então, realmente foi tudo muito mal organizado, tudo muito em cima da hora, e eu acho que nessa situação a logística do clube não teve nem muito a ver, que inclusive é a melhor do Brasil. Eu acho que acabou que o Felipe reclamou, porque no fundo ele tem razão, os jogadores dormem menos, descansam menos, mas a culpa disso aí foi da organização do evento, né?
a logística, o pessoal lá responsável pela logística do Flamengo, eles estão sempre buscando fazer o melhor. Tanto é que foi muito elogiado lá naquela viagem para a Venezuela, o que o Flamengo conseguiu fazer. E tinha viagem na sequência também, logo. Viajava, eu não lembro agora a quantidade dos milhares de quilômetros que viajava, mas realmente era uma loucura. Olha só, o Felipe falou o seguinte, ó, importante a gente trazer aqui. Vou jogo a jogo, também é a filosofia do Simeone. Preparo muito o adversário que vem pela frente. Procuro estudar bastante, dar todas as soluções para os jogadores. É continuar apaixonado pelo que eu faço, gosto muito de trabalhar, tenho muito prazer de ver os jogadores se divertindo dentro do campo, como estão fazendo. Espero seguir nesse caminho. 28 dias, 9 jogos, desafio bom. Isso estressa também, tá? Por mais que ele goste de trabalhar, é uma sobrecarga absurda, né? Eu queria ver o pessoal que faz esse calendário, o pessoal da própria CBF, por exemplo, eu queria ver eles viajando nessa mesma batida, igual, trabalhando nessa mesma batida que o pessoal do clube trabalha, né? Desafio, e a imprensa também, que acompanha. Desafio bom, mas é menos tempo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, os jogadores gostam de jogar e com esse elenco só temos a ganhar, porque precisaremos de todos eles para poder performar. E o Flamengo tem um elenco aí fortíssimo. Olha, o Flamengo finalmente reduziu o preço dos ingressos para o duelo contra o Bahia no Maracanã, ingressos mais baratos, um jogo importante, jogo que pode valer a liderança, vai depender desse jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo, então, reduziu os preços, tá? O jogo do dia 10 de maio, 21 horas no Maracanã, Norte 80 inteira, meia 40. Pô, melhor, né, cara? Sul 60 e meia 30. Leste 100, meia 50, Leste inferior 120, meia 60, Oeste inferior 140, meia 70, Maracanã mais 400, meia 237,50. Tá? Então a venda de ingressos começa nessa terça-feira, já está começando aí, começou às 10 da manhã, na verdade. Cara, é importante, tá, que a gente tenha esse carinho com o torcedor do Flamengo. E a gente sabe que o torcedor vai sempre estar apoiando ali e fazendo o que é de melhor para esse clube. E legal, que bom que a diretoria ouviu e resolveu começar a reduzir um pouco os preços. Olha só, o Felipe comentou sobre o Joshua também. Eu sinto como se tivesse contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Teve gente me criticando pela minha brincadeira ontem, Yamal que nada. Cara, eu só brinquei com o Yamal por causa da idade, dos 17 anos. Yamal é um monstro. E esse menino também pode vir a ser um monstro. Tá? E o Felipe já está, inclusive, prevendo isso. Eu acho importante dar espaço para esses garotos, como o Barcelona está fazendo. É importante dar espaço. Ele fala que o Joshua foi meu camisa 10 no Sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que quando um treinador, que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou. Foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele. Tá? Então o Felipe falando, sabe do talento que ele tem, é um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. O Flamengo encontrou o substituto para o Arrascaeta. Tem o Matheus Gonçalves, que eu acho que poderia ser mais utilizado, mas esse menino é a posição do Arrascaeta. E não foge da responsabilidade, não. Tem um talento que tem muita força, frieza na área, é um garoto que decide muito bem, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área e é um jogador que perde pouco a bola. Tem uma visão de jogo muito boa, então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que você vê o brilho, a energia que ele entra é positivo sempre e os jogadores adoram ele. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador, ele falou que eu falei ainda agora nesse momento, com 17 anos. Muito especial para mim. Sensacional, né? Flamengo, então, contratou um garoto, um jogador de 17 anos, um substituto para o Arrascaeta na base. A gente sempre fala, tem na base. Sempre falei isso, que tem na base. É acreditar, é utilizar esses garotos que estão na base. O Joshua
é mais uma prova disso, que o Flamengo tem esses monstros aí para serem descobertos na base. Olha, foi recorde absoluto, né? Botafogo, Paraíba e Flamengo atinge a maior renda da história do futebol nordestino, 35.381 torcedores e a renda de 4,6 milhões de reais. E os torcedores rivais, os torcedores de equipes do Nordeste, estão revoltados, fazendo vídeos dizendo que é um absurdo que o nordestino compre ingresso caro do Flamengo, que os nordestinos sejam Flamengo, que os nordestinos vão nos jogos do Flamengo. Os caras estão, subindo aí, né, pela parede, desesperados, alucinados, porque o Flamengo bateu o recorde do futebol nordestino. O Flamengo é isso aí, meus amigos. Prepara que vem mais. Prepara que esse time aí vai dar o que falar e vão vir outros jogos aí pelo Nordeste, mais recordes para bater. E eles estão desesperados. Estão falando que o nordestino não pode torcer pro Flamengo. Não pode não. Começou aquele negócio todo de novo, né? De nordestino não torce para time de fora. A galera não vai embarcar nessa não. É muito amor que sentem pelo Flamengo. E vai continuar crescendo a torcida do Flamengo, para desespero dos anti-flamenguistas.